Olá, olá, como estão? Todos bem? Bom, dando sequência às nossas videoaulas do sexto ano, hoje falaremos sobre adjetivo. Adjetivo. Lembra que eu falei com vocês que a gente vai estudar nesse período? A gente está iniciando a questão das 10 classes de palavras. As 10 classes de palavras. E nas 10 classes de palavras da língua portuguesa, nós temos substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Todas essas palavrinhas, todas essas 10 classes de palavras, elas constituem a língua portuguesa, faz parte da língua portuguesa. E nós precisamos aprendê-las com afinco. Não pode restar dúvidas, não pode pairar dúvidas sobre elas, porque nós vamos precisar delas ao longo da nossa vida. E não só vida como estudante, mas vida como pessoa. Ao longo da nossa vida nós vamos precisar delas. E uma leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então nós precisamos aprender de verdade as 10 classes de palavras, o que cada uma diz, qual que é a função de cada uma. Entende? Então olha só, nas aulas passadas nós falamos sobre a questão dos substantivos e nós falamos várias coisas sobre eles. Nós falamos sobre os próprios, comuns, derivados, simples, compostos, abstratos, concretos. Eu expliquei, se vocês buscarem as aulas anteriores, as videoaulas das 10 classes de palavras ou as classes de palavras, vocês vão ver que nós falamos sobre os substantivos. Então nós começamos com os substantivos. Hoje nós falaremos sobre os adjetivos. E está lá no seu livro. Olha lá, tá vendo o livro lá atrás, lá, ó, sexto ano? Tudo é sobre o livro, nada fora do livro, ok? E nessa parte dos adjetivos, tá lá na sua página 43 até a página 45 e depois na página 54 até a página 59 do seu livro lá, ó, tá? Nada fora do livro, beleza? Bom, então, falando sobre essa segunda classe de palavras, ou segunda classe gramatical, nós temos o adjetivo. E, professor, qual que é a classificação do adjetivo? Bom, o adjetivo, conformemente com o substantivo, nós também temos o simples, o composto, o primitivo, o derivado, o adjetivo pátrio. Nós falaremos sobre locução adjetiva, nós falaremos sobre variação do substantivo e adjetivo, do gênero do substantivo, do número do substantivo, do grau do substantivo, do gênero do adjetivo, do número e do grau. Na verdade, sobre os adjetivos, que aqui eu citei, nós já falamos sobre ele, sobre o gênero, número e grau. Lembram? Então, olha só. Do gênero do substantivo, quando se fala de gênero, é masculino e feminino. Quando falamos de número, singular e plural. E quando falamos do grau, é comparativo e superlativo. E aí, o adjetivo será da mesma forma. Beleza? Vamos começar então? Ok. Bom, o que é um adjetivo? Um adjetivo é uma palavra que ela dá... Na verdade, ela tem 3 finalidades básicas que o adjetivo tem. Ele dá característica, qualidade e origem. Quer um exemplo? Vamos lá? Vamos. Homem simples. Homem simples.
É qualquer homem? Não, mas é um homem simples. Então, homem é um substantivo masculino e simples é o adjetivo que caracteriza. Que tipo de homem é esse? É qualquer homem? Não, mas é um homem simples. Professor, e se eu inverter? E se eu colocar simples e depois homem? Simples, homem. Nesse caso, mudando a ordem, aí a gente também já muda o sentido. Quando eu tenho homem simples, o meu simples é um adjetivo, está caracterizando que tipo de homem é esse. Quando eu tenho o inverso de simples, homem, aí eu já estou dizendo que esse é um homem qualquer. Ok? Meninos bagunceiros. Meninos bagunceiros. Meninos, substantivo masculino. Bagunceiros, adjetivo. É qualquer menino? Não, mas são meninos bagunceiros. Ou meninos felizes. Ou meninos tristes. Meninos altos. Meninos baixos. Meninos magros. Meninos gordos. Todas essas palavrinhas onde caracteriza o menino, nós chamamos ela de adjetivo. Beleza? Bom, e aí nós temos o adjetivo simples. Adjetivo simples. O adjetivo simples, ele é constituído somente por uma palavra. Tipo, bom, verde, ruim, menina boa, menino bom. Parede verde. Então é simples. Nós temos também o adjetivo composto. O adjetivo composto, o nome já diz, não é só um. Ele é composto de mais alguma coisa. Um adjetivo composto, geralmente ele é feito com duas palavrinhas. Na verdade, são com duas ou mais, né? Um substantivo composto, nós temos rosa-choque. Rosa-choque são duas palavras. É um substantivo composto. Verde-limão. Desculpa, um substantivo não, um adjetivo. Nós estamos falando do adjetivo. Verde-limão é um adjetivo composto. Beleza? Nós temos também o adjetivo primitivo. Lembra lá que nós falamos substantivo também simples, substantivo composto, substantivo derivado, substantivo primitivo? A mesma coisa, só que agora nós estamos falando do adjetivo. No caso do adjetivo primitivo, é aquela palavra que ela não deriva. Não derivou de nada. É a que foi criada. E aí eu posso usar o mesmo exemplo lá. Bom e verde. Bom não derivou de nada. Verde não derivou de nada. Agora a palavra bondade, bondoso, aí derivou da palavra bom. Esverdeado derivou da palavra verde. Mas nesse caso nós estamos falando do adjetivo primitivo, que não derivou. Agora nós vamos para o adjetivo derivado. A palavra noturno. A palavra noturno derivou da palavra noite. Noturno derivou da palavra noite. A palavra compreensível derivou da palavra compreender. Compreensível derivou da palavra compreender. A palavra bondoso derivou, ou seja, surgiu, ramificou da palavra bom. Então, entendeu o que é o adjetivo derivado? Derivou de algo. É simples e fácil, porque eu já dei essas explicações no caso do substantivo também. Ok? Bom, aí além de tudo isso, nós temos os adjetivos pátrios. Professor, o que são adjetivos pátrios?
Adjetivos pátrios são aqueles adjetivos que dão o sentido de pátria, de local, de nacionalidade. Então, o adjetivo pátrio se refere à nacionalidade. Beleza? Vai aí alguns exemplos. Olha só. Espanhol, brasileiro, paulistano. Não é de local? Não é de nacionalidade? Então, são chamados de adjetivos pátrios. Beleza? Até agora tudo bem? Podemos continuar? Então, bora lá. Além dos adjetivos pátrios, como foi mencionado, espanhol, brasileiro, paulistano, nós temos os adjetivos pátrios compostos. Compostos? Sim, nós temos os adjetivos pátrios compostos. Greco-romano, hispano-americana. Tá vendo que são duas palavrinhas para designar um adjetivo pátrio de nacionalidade. Então, somente o pátrio é espanhol, brasileiro, paulistano. O adjetivo pátrio composto já vem com mais de uma palavra. Greco-romano, hispano-americano, ok? Nós temos também os adjetivos uniformes. Os adjetivos uniformes são aqueles de uma forma só, ok? Uma só forma, beleza? Não muda. Tipo, inteligente, comum, beleza? Até aí tudo bem? Tudo certinho? Bom, agora nós vamos lá para um outro assunto, uma breve explicação, chamado locução adjetiva. Nós vamos ter, dentre as várias classes de palavras, várias palavras que terão suas locuções. Locução adjetiva, locução verbal. Professor, o que é locução? Então, olha só. O adjetivo, quando é uma palavra adjetiva, ela tem somente um termo. Quando é uma locução, ela tem mais de um termo. Adjetivo, um termo. Locução adjetiva, mais de um termo. Ok? Então, olha só. Adjetivo matinal. Matinal. Sabe os períodos ou os turnos que nós, alunos ou professores, trabalhamos ou os alunos estudam? Manhã, matinal, depois vem o período vespertino, tem o noturno. Matinal é o adjetivo. A locução adjetiva, geralmente, ela é composta de uma preposição. Geralmente, ela é composta de uma preposição. Então, se eu tenho matinal, quando ela vira uma locução, ela vira da manhã. Matinal é a mesma coisa da manhã. Só que você percebe que o da manhã ela tem uma preposição. Nós ainda não chegamos nas preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, por aí vai. Nós ainda vamos aprender. Que aí vocês vão ficar... Vai ficar mais fácil para vocês entenderem o que é uma locução e o que é uma preposição que, junto com o adjetivo, ela vira uma locução. Então, olha só. Então, matinal, da manhã. Noturno, período noturno. Período noturno é um período da noite. A, ante, após, até, com, contra, de. De, da, é uma preposição. Beleza? Nós temos o adjetivo solar, a preposição do sol. Nós temos, que mais? Nós temos garrafa plástica. Garrafa, substantivo.
É qualquer garrafa? Não, mas é uma garrafa plástica, porque eu tenho de vidro, eu tenho de plástico. Então, garrafa plástica, garrafa, substantivo. Plástica, adjetivo. Então, eu tenho substantivo e tenho adjetivo. Agora, quando eu quero fazer uma locução adjetiva, garrafa de plástico. Lembra que eu disse a vocês que geralmente uma locução adjetiva ela vem junto com uma preposição, adjetivo e uma preposição. Então, ó, garrafa de plástico tem uma preposição. Quer saber quais são as preposições? Se o de faz parte, aí nós vamos aprender mais na frente, mas só para te adiantar todas essas palavras que eu vou te falar são preposições. A, ante, até, após, com, contra, de. De é uma preposição, garrafa de plástico. Locução adjetiva. Batata recheada, coisa boa. Batata recheada. Substantivo, adjetivo. Agora uma locução adjetiva. Batata com recheio. Com é uma preposição? Vamos lá. A, ante, até, após, com. Opa, com é uma preposição. Então, batata com recheio. Então, é a locução adjetiva. Beleza, tá então? Bom, agora nós vamos falar da flexão do adjetivo. Quando fala para vocês a palavra flexão, é como na academia, levantar o peso, flexionar. Então, flexão é movimento. Então, quando diz que o substantivo flexiona em gênero, número e grau, ele muda. Gênero, masculino e feminino. Número, singular, plural. E grau, comparativo, superlativo. E no caso da flexão do adjetivo, ele também flexiona da mesma forma. Ele flexiona em número, singular e plural. Quer um exemplo? Aluno estudioso, singular. Vamos para o plural? Alunos estudiosos. Não flexionou? Ele não mudou? Ele não variou? Flexão. Nós temos gênero, masculino e feminino. Espanhol, espanhola. Não é gênero, masculino e feminino? Espanhol, espanhola. Belo, bela. Europeu, europeia. Não flexionou em masculino e feminino? Quando flexiona em masculino e feminino, a língua portuguesa dá o nome de gênero. Flexionou em gênero. E agora nós temos a flexão do adjetivo também em grau. Comparativo, superlativo. Mas dentro do grau comparativo e superlativo, nós temos outros. Comparativo de inferioridade, comparativo de superioridade, comparativo analítico, sintético. Só que esses outros pormenores, ou que faz parte, nós vamos ver nas próximas aulas para que não confunda a cabeça, não fique tanta coisa para você aprender. Por enquanto, nós vamos falar só da flexão do adjetivo em número, gênero e grau. E no grau vai ser comparativo e superlativo. Bom, uma palavra que ela flexiona em grau. Quer uma frase? Vamos lá. Orlando é tão talentoso quanto Carlos. Eu tenho o Orlando, que é talentoso, e eu tenho o Carlos, que é talentoso. São duas pessoas talentosas. Só que eu quero fazer uma comparação ali. Orlando é tão talentoso quanto Carlos. Quando eu flexiono em gênero, falando do adjetivo, eu sempre vou usar essas palavrinhas na questão da comparação. Tão e quanto. Tão e quanto. Beleza? Agora vamos lá para o
pro super. Lembra do super-homem, superman acima. Então, quando nós falamos aí da flexão do adjetivo no quesito em grau, eu te dei a explicação do comparativo, agora eu vou te dar a explicação do superlativo. Orlando é muito. Orlando não é só inteligente. Orlando não é tão inteligente quanto Carlos, de comparação. Mas Orlando é muito inteligente. Beleza? Bom, meninos e meninas, caros e caras alunos, com isso nós encerramos a nossa aula de hoje, na questão dos adjetivos. Foi uma explicação geral. Não se preocupem, parece que é muita coisa, mas não é. É muito simples. Tem os exercícios no livro, lá, ó. Tem outros exercícios que eu vou elaborar para vocês para que a gente treine exaustivamente, até que a gente aprenda. Porque não adianta só teoria, a gente tem que ir para a prática também. E a prática são os exercícios. E hoje nós falamos dos adjetivos. Lembrando vocês que tudo o que foi falado nós temos no livro, tá? No livro, nada fora do livro. E que este assunto está, ou estes assuntos estão nas páginas 43 até a 45 e a página 54 até a 59. Professor, por que tem essa diferença das páginas 43 até 45, depois pula para 54 até a 59? É a forma que o livro nos trouxe. Tem essas intercalos, são intercalados. Ele não segue uma sequência porque as aulas são de gramática e de interpretação de texto. Então eu vou lá na frente, gramática, depois eu volto novamente para fazer um link para que vocês entendam. E da mesma forma, hoje nós somos da 43 até 45, depois da 54 até 59. Na próxima aula de português, que é interpretação de texto, pode ser que nós voltemos com páginas anteriores. Então não precisa ficar assustado, não precisa ficar perdido, porque essa é a forma que o livro nos dá, beleza? Mas qualquer dúvida, estamos aí. Obrigado e fiquem todos bem.